bonitos e bonitas. Hoje, neste dia, eu quero compartilhar com vocês uma pequena palavra, mas ela faz toda a diferença na vida de todos nós, ser humano. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês é sobre coragem, certo? Fui pesquisar, né, como toda boa curiosa que eu sou. Gosto muito de pesquisar algumas coisas, então eu fui pesquisar a palavra coragem. A palavra coragem, ela vem do latim, né, que significa coratis, coraticum. É a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. A coragem muitas vezes ela é tida como uma virtude. O medo, ele pode ser constante, mas a coragem é o combustível para o impulso que leva o indivíduo adiante. A coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou de situações muito difíceis. É o que faz viver lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que nos colocam medo. É a força positiva. Então hoje eu quero abordar com vocês sobre esta palavra coragem. Que algumas pessoas têm coragem, né, de enfrentar os seus problemas, as situações diversas e contrárias, e tem pessoas que não têm coragem, que gostariam de ter coragem, mas essas pessoas não têm essa virtude, né? E a coragem, você precisa ter coragem para fazer tudo hoje em dia, né? Desde você mudar o seu visual, cortar o cabelo, mudar a cor do cabelo, como a enfrentar problemas grandiosos, problemas difíceis, ao qual, infelizmente, né, o mundo hoje está vivendo essa grande pandemia, né? O tema não foge muito sobre a pandemia, mas nós necessitamos ter coragem para enfrentar alguns desafios. Eu sempre fui uma pessoa muito movida pela coragem. Eu sou uma pessoa muito corajosa e isso me foi ensinado desde criança, né? Foi embutido na minha personalidade, que dizem os estudiosos que a personalidade de uma criança ela é formada até os 6 anos de idade. Então, eu, criança, junto com o meu irmão, nós tivemos ao nosso lado uma mãe muito corajosa. Ela enfrentava todas as barreiras, todas as dificuldades. Por mais que ela não fosse uma pessoa cristã, ela não tinha uma base cristã, mas ela era uma mulher totalmente corajosa e à frente do seu tempo. Então, ela tinha ideias e ela colocava essas ideias no papel, mesmo com pouco estudo que ela tinha, e ela era movida por um espírito de coragem e aquilo que ela fazia acabava dando certo. E mesmo que não desse certo, ela não desistia. Ela era movida pela coragem de tentar novamente. Então isto foi embutido na nossa criação. Tanto eu quanto meu irmão, nós somos pessoas muito corajosas. Não importa as dificuldades, as barreiras e os problemas, nós enfrentamos com muita garra e muita força. Isso foi uma coisa que foi nos ensinado desde pequenos, né? Então nós somos pessoas corajosas, mas nós não encontramos, né, esse tipo de pessoas sempre ao longo do curso da nossa vida. Às vezes, hoje, você está ouvindo este vídeo e está se perguntando, mas eu não sou assim corajoso ou corajosa, né? Mas eu, com este vídeo, quero te
encorajar que é possível você realizar os teus sonhos, você realizar os teus planos com muita coragem e com muita fé, né? E a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus em Josué 1:9 está escrito assim: ora, não te ordenei eu, diz o Senhor, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Esse é o nosso Deus, que nos encoraja todos os dias a decidirmos, tomarmos decisões importantes e agirmos. A palavra oração, eu gosto muito, muito desta palavra. Orar significa de oratória, de falar. Ação significa de agir. Então você fala e age. Você não simplesmente fala, senta e espera acontecer. Não, você precisa tomar uma atitude. E para isso você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há alguns anos numa pequena cidade do interior de São Paulo. Nós fomos, eu e a minha família, eu e meu esposo, nós fomos embora para o interior dessa cidade, uma cidadezinha bem pequena, com poucos habitantes, e fomos de mudança para tentar uma vida nova. Coragem, tivemos essa coragem, fizemos isso, fomos, foi um tempo muito bom, foi um tempo importante para a nossa família, de crescimento, né? Hoje eu consigo entender tudo aquilo que nós passamos há anos atrás. E num determinado momento de crise em que a minha família estava passando, nós tentamos algumas coisas com empreendedorismo, com comércio, porque isso também está embutido na minha personalidade. Sempre estive empreendendo alguma coisa ou algo. As pessoas movidas de coragem, elas não param, elas estão sempre em movimento, elas estão sempre desbravando algo, mas algo ali naquela cidade não deu certo. Por falta de um plano de estudo, por falta de pesquisas de mercado, o ramo da beleza naquele momento, naquela cidade, não estava me dando o lucro que eu necessitava naquele momento. Então, num momento de crise, houve-se uma oportunidade, né? Em meio às crises, há sempre uma oportunidade. É o vídeo que eu gravei ontem, de oportunidade versus oportunismo. Então, houve uma oportunidade e eu fui chamada para ser conselheira tutelar naquela cidade. É uma característica muito impressa de uma pessoa corajosa também é a curiosidade. Uma curiosidade levada para o lado do bem. E eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar sobre o conselho tutelar, né? O que o estatuto da criança e do adolescente falava sobre como deveria ser um conselho tutelar, como ele era constituído, como ele era fundado, né? Quem poderia ajudar o conselheiro tutelar, porque até então a proposta foi feita apenas para mim, né? Para uma conselheira. Então eu fui estudar com toda a minha curiosidade e eu acabei descobrindo que naquela cidade o conselho tutelar não estava funcionando de uma forma legal, dentro da lei, né? Dentro do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perdão, engasguei. E eu pude perceber que se eu aceitasse fazer aquele trabalho da forma em que eu fui convidada a fazer, eu ia estar fazendo uma coisa errada e ilegal.
E eu sempre fui cristã. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser sim, sim, não, não, né? E o que procede disso jaz do maligno. Então eu sempre tive esse conhecimento. Então você está fora da lei, você está errado. Então eu tive que me munir de muita coragem para pesquisar, para estudar e depois para fazer o que eu tinha que fazer. Ou eu recuaria. Como isso não está impresso em minha personalidade, eu não recuei. Eu fui a fundo, eu pesquisei, eu estudei, eu peguei a cartilha, eu esmiucei o ECA, eu estudei, depois eu me muni de pessoas, de informações, eu fui atrás, eu fiz cursos e depois eu criei coragem e eu fui até um promotor de justiça. Marquei com ele, enviei um ofício para ele legal, porque tudo que se diz a justiça, você só consegue conversar através de ofícios. Então eu criei um ofício, redigi um ofício, enviei para o promotor da vara da criança e da juventude e aguardei ser chamada, né? Quando ele me chamou, né, foi protocolado no fórum, quando ele me chamou para conversar, né, através também de um ofício de resposta, eu já sabia tudo. Né? Eu já estava por dentro de tudo, né? Eu tinha uma proposta, eu tinha uma oportunidade que estava ilegal, que não estava dentro dos parâmetros da lei, né? Que se diz o ECA, e eu apresentei para ele uma problemática, né? E ali ele me esclareceu como deveria funcionar, que eu estava certa, mas ele disse que havia um preço a ser pago, né? Que eu iria ter que enfrentar os governantes daquela cidade. Eu sou uma pessoa movida a muitos desafios e assim eu fiz, né? Eu estava pautada na lei, né? Eu estava certa daquilo e eu também estava pautada na palavra de Deus. Eu sabia, dentro de mim, eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava querendo que eu fizesse a diferença naquele momento. Deus queria que eu fizesse a diferença naquele momento. Por isso que ele me colocou naquela situação. E eu sempre tive comigo que quando Deus te coloca em uma determinada situação, Ele quer que você faça parte da solução e não do problema. Então eu tinha que ser uma solução naquele momento para aquela cidade, segundo a oportunidade que me foi oferecida. Então ali eu protocolei uma denúncia. Infelizmente eu tive que fazer isso, porque através de fazer as coisas pelos meios legais, eu precisava denunciar aquele governante e aquela autoridade, né, daquela cidade. E assim eu fiz. Eu protocolei, eu fiz uma denúncia e passado alguns dias, quando você menos imagina, que vai dar certo, você acha que vai ser tudo esquecido, que é apenas uma piração da sua cabeça. Após alguns dias, a autoridade legal daquela cidade recebeu um ofício com um prazo que ele tinha para estabelecer um conselho tutelar com uma sede própria, constituído por 4 conselheiros tutelares através de uma votação popular, que o conselho tutelar ele teria que ter todos os insumos, né, para que ele pudesse trabalhar, salas individuais para que pudesse ser ouvidas as denúncias, né, tanto das famílias como das crianças, teria que ter um telefone para um disque denúncia, um carro para locomover os conselheiros, né? E amadinhos, pasmem vocês, foi muito difícil. Eu vou aqui encurtar a conversa, mas foi muito difícil, eu tive que ter muita coragem.
Eu junto com meu esposo, meu companheiro, não fiz nada sem a autorização do meu marido. O meu marido só falou assim para mim, como sempre ele fala, se está certo, se está correto, então nós vamos fazer. Sempre é mais difícil fazer o correto. Ele sempre me disse isso. Mas se você tem certeza que está certo, faça. Então, eu fiz. Foi muito difícil, sofremos algumas represárias, algumas ameaças, mas nós fizemos. Bom, o conselho teve um prazo, né? Desculpa, perdão. O representante legal teve um prazo e assim ele fez, né? Graças a Deus, o conselho foi constituído com uma sede própria, houve uma votação, foram escolhidos 4 conselheiros, né? Não só eu, 4 não, acho que era 5, né? Agora eu não estou muito bem lembrada, me perdoe, me falhou a memória, não sei se foram 4 ou se foram 5, eu acredito que foram 5 conselheiros, isso mesmo. E foi feita uma nova eleição, né? Foi feito aí umas campanhas para que eu não ganhasse, né? Mas Deus é bom, Deus é fiel, eu ganhei, fui a presidente do Conselho Tutelar durante 2 anos. E acabou que dando uma oportunidade, né, de emprego para a cidade também, né, e o conselho funcionou. E através, né, dessa minha coragem e do que foi feito nessa cidade, foi desvendado uma quadrilha, né, foi desmembrado essa força maligna que existia nessa cidade, que era uma quadrilha que infelizmente, que abusava sexualmente de crianças, né? E hoje eu não sei ainda se existe alguns membros dessa quadrilha ainda que foi preso, né? Eles foram presos. E foi desmembrado isso tudo. Precisou de muita coragem para fazer isso. Eu precisei ser munida mesmo de muita coragem. Só uma pessoa de muita coragem poderia fazer o que eu fiz, né? E com isso eu consegui ali salvar crianças, adolescentes, né? E tantas outras coisas que veio, né? Atrás desta ação, né? Na qual eu tive que ter. Hoje, até hoje, esse conselho funciona, né? Não sei se ele é funcional, né? Para o qual ele deveria ser, né? Eu não tive mais contato, eu não moro mais nessa cidade, nós retornamos à capital, mas eu fiz o que eu sabia que Deus contava comigo para fazer. Por isso, eu fui pautada também na palavra de Deus, que diz em Mateus. Eu vou compartilhar agora com vocês, Mateus 5,13. Em Mateus 5,13, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Tô chegando lá, tá? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Em uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida. A luz precisa prevalecer. Então eu fui pautada aqui em Mateus 5, de 13 a 16, que nós fomos chamados para fazer a diferença, né? E em Josué 1,9, que você precisa ter coragem, ser forte e corajoso. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis em que nós precisamos ser munidos de muita coragem. E precisamos tomar grandes decisões nas nossas vidas. Às vezes, você, neste dia de hoje, precisa tomar decisões muito simples. Não precisa ser uma decisão tão grave como a qual eu tive que tomar há alguns anos atrás, né? De fazer uma denúncia contra um governante.
Às vezes, você precisa só ser munido de muita coragem para poder iniciar um processo de emagrecimento que você está protelando há tantos anos. Ou então a mudar o seu visual, né? Quero cortar meu cabelo curtinho, mas eu não tenho coragem. Eu quero mudar a cor do meu cabelo, mas eu não tenho coragem. Eu gostaria de poder falar, de poder gravar vídeos, mas eu não tenho coragem. E a palavra de Deus hoje diz isso para você, né? Para você ser munido, porque Ele te chamou para que você tenha coragem, para que você seja forte. Em meio a essa crise que nós estamos passando, você vai precisar de coragem, por exemplo, para aprender um curso novo. Você vai precisar de coragem para você desbravar, para você abrir a sua mente e tentar uma coisa nova. Quem sabe, né? Você começar hoje uma caminhada para você perder aqueles quilos que tanto te incomoda. Mas é muito difícil você tomar essa coragem. Você prefere ficar sentado no sofá assistindo televisão. Você vai precisar de coragem para fazer isso. E neste dia de hoje eu quero te encorajar a fazer isso. Desde pequenas mudanças a grandes mudanças. Deus conta com você. A mudança precisa começar em nós e depois através de nós. E que você hoje possa fazer isso, que você seja munido, que você seja incentivado, incentivada, seja encorajado, encorajada a mudar de vida, a mudar de situação, a fazer um curso, a poder abrir a sua mente, a mudar o seu visual, né? A mudar a sua roupa, a sua postura, o seu linguajar. Eu não sei o que é que você não está tendo coragem de fazer. Eu sei o que Deus fala comigo para fazer. O que Deus move dentro de mim, o que Ele pede de mim para que eu seja corajosa o suficiente para poder tomar algumas decisões e fazer valer aquilo que o Senhor está me pedindo. Eu não sei o que é que o Senhor está te pedindo no dia de hoje, né? Qual é a atitude que você precisa tomar? Algo que você nunca fez, né? Realizar os seus sonhos precisa apenas que você tenha coragem. Então, bonitos, bonitas, sejam encorajados no dia de hoje. Faça valer a palavra que está em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Se você sabe o que é certo a fazer, faça. Não tenha medo. Que você possa, neste dia de hoje, guardar esta palavra bem forte no seu coração e que você seja encorajado, encorajada. Amém? Um super beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, eu vou fazer uma coisa que eu nunca tive coragem, mas eu vou ter que fazer. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Clique aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com algum bonito, com alguma bonita que você sabe que precisa ser encorajado no dia de hoje. Um super beijo no seu coração e Deus te abençoe grandemente. Tchau!